Programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, em conjunto com a ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a tecnologia aplicada à proteção da mulher vítima de violência doméstica. E para conversar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje é o juiz de direito Luiz Augusto Barrichello. Ao lado dele está a doutora Raquel Kobashi Galinatti, nossa anfitriã, para quem agora eu passo a palavra, doutora. Doutor Barrichello, é com imensa honra e satisfação que recebemos Vossa Excelência para poder explicar o brilhante trabalho que está sendo feito na região. E o doutor Barrichello é um juiz que orgulha, que nos orgulha, muito bem conceituado pela população e pelo seu comprometimento com a sociedade. Muito obrigada em recebê-lo e vamos saber qual é a implementação deste trabalho para poder proteger a mulher e a vítima de violência doméstica. Doutor Barrichello, antes do senhor começar a falar, que o senhor vai falar bastante, eu só quero, para o nosso telespectador ficar mais por dentro, ler rapidamente a notícia que foi publicada no site da Câmara de Limeira, na data de 26 de maio de 2015. Vamos lá, então. Os vereadores da Câmara Municipal de Limeira aprovaram um projeto de lei de autoria do prefeito Paulo Radich, do PSB, que dispõe sobre a distribuição de dispositivo de segurança conhecido como botão do pânico para mulheres vitimadas por violência doméstica. A gestão da matéria, junto ao Executivo, foi da parlamentar Érica Tanque, vereadora do PROS, que propôs que em Limeira a medida protetiva fosse chamada de Programa Priscila Munhoz, em homenagem à morte dessa jovem, ocorrida em 2013, quando tinha apenas 26 anos. E a morte provocada pelo seu ex-namorado. A mãe, o pai e os amigos da Priscila participaram da sessão quando houve a aprovação da proposta. De acordo com o projeto, o uso do dispositivo será determinado pelo Poder Judiciário e, em caso de emergência, pela Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, que selecionará os casos de mulheres agredidas que precisam de uma vigilância mais rigorosa quanto à aproximação do agressor. Ao ser acionado o botão do pânico por uma mulher em risco iminente de ser agredida, um alarme será disparado na unidade policial ou guarda civil municipal mais próxima, que deslocará, portanto, uma viatura para que a ocorrência seja atendida. Doutor Barrichello, por favor, antes de tudo, eu queria saber do senhor, que participou ativamente disso, o que aconteceu exatamente com a Priscila, para que entendamos primeiro o porquê dessa homenagem. Sim, mais uma vez obrigado pelo convite, é uma honra, na verdade é minha estar aqui. Eu atuo na comarca de Limeira e também na região Piracicaba, Rio Claro e Campinas. E atuo não só na parte criminal, processo de conhecimento, mas também na execução criminal. Nesse caso especificamente envolvendo a Priscila Munhoz, o que aconteceu foi o seguinte: ela procurou a Polícia Civil, procurou a DDM, na época a delegada, a doutora Andréia, titular da DDM, prontamente agiu. Doutora Andréia Arnost, excelente delegada de polícia. Minha amiga, inclusive, até quando estiver ouvindo minhas homenagens, eu devo também muito a ela. A gente tem uma grande parceria, Delegacia de Defesa da Mulher na época, hoje ela está no 3º DP, e Poder Judiciário é uma grande parceira, é uma amiga nossa. E ela agiu prontamente, encaminhou um pedido de medida protetiva, né, solicitando o afastamento do lar ou a proibição de aproximação do agressor, da vítima. Isso tudo foi passado para o Ministério Público, que concordou, e finalmente o Judiciário, no caso eu era o juiz responsável, deferia a medida. Então, a Priscila tinha em mãos uma medida protetiva que garantia, né, a não aproximação do agressor, ex-namorado ou ex-companheiro, na matéria menciona ex-namorado. E o que aconteceu? Mesmo com a medida protetiva, ou seja, Polícia Civil atuou, Ministério Público atuou, Poder Judiciário apreciou o pedido, ela estava legalmente ou juridicamente, né, assistida. Entretanto, na prática, ela infelizmente faleceu com aquela ordem judicial na mão, porque isso não impediu a aproximação do agressor,
que a executou, né, numa loja, salvo engano, no centro da cidade de Limeira. Todos ficaram estarrecidos, indignados com a situação e perguntando, olha, para que serve então a Lei Maria da Penha, né, que foi aprovada, que está em vigor, mas se na prática, mesmo depois de todos terem atuado, ela não foi suficiente para evitar a morte dessa moça. E começamos a nos articular. A reportagem faz menção à vereadora Érica Tanque, a quem eu também rendo minhas homenagens, e que nós, né, no primeiro momento, eu e a vereadora fomos atrás de boas práticas nesse assunto, pesquisamos aplicativos de telefonia celular e descobrimos que, na verdade, em Vitória, no Espírito Santo, já existia um projeto piloto desse botão do pânico. Né? Era a única cidade, pelo que eu sei, que possuía até então esse equipamento. Mas é uma cidade que criou isso ou também copiou de fora? Eu acredito que, claro, alguma ideia, sem dúvida, foi copiada, mas no Brasil, sem dúvida, eu tenho certeza que eles são os pioneiros. E puxamos daí, né, o projeto de lei, fizemos uma minuta, um rascunho. A princípio, a vereadora que apresentou o projeto, ele foi barrado por vício de iniciativa, porque daí o prefeito que tinha a prerrogativa de apresentar. Nós conversamos com o prefeito da época, ele não é mais o prefeito da cidade, mas na época o prefeito Paulo Radiche, ele encampou, apresentou na Câmara Municipal, tivemos que convencer os vereadores, né? Claro, atuação importante não só da vereadora, mas também da doutora Andréa Nosti, como delegada. Expusemos toda a situação. Por quê? Porque esse gasto e quem banca, na verdade, o projeto e o equipamento é a Prefeitura Municipal de Limeira. Conseguimos aprovação para que a Prefeitura desse, né, no caso, verba e bancasse a compra de 50 equipamentos, e não só o equipamento, mas também, doutora Raquel, além do equipamento, o treinamento das próprias vítimas, tá, a orientação delas, também o treinamento de policiais e de guardas municipais, na época também, para atuar e aprender a mexer no sistema, né? E também vamos dizer, interlocução de todos envolvidos com a rede de proteção à mulher. O que é o equipamento? Desculpa, doutora, o que é? É uma maquininha? Isso, eu tenho até impresso. Ele é, né, um equipamento desse tamanho, parece um bip, daqueles bips antigos. Pagers antigos, exatamente. Ele tem, né, no seu interior um GPS e também ele possui um chip, tá, para ligar a rede de telefonia celular e para fazer triangulação. E esse, entre aspas, pager, que hoje é chamado de botão do pânico, quando ele é acionado, ele aciona a central. Essa central nós conseguimos definir, e quem também nos ajuda é a guarda, é a central da Guarda Municipal de Limeira, aciona todo o sistema e automaticamente, dentro do sistema, o pager, quando acionado, ele aponta a localização em que a vítima está. Além disso, ele dá início à gravação ambiental do que está acontecendo, né? E também, como esse pager ele é cadastrado, ele fica vinculado à própria vítima, aparece na tela do computador nome da vítima, endereço da vítima, o provável agressor ou suspeito já de antemão e qualquer outra informação que a gente entender pertinente. Então, esse sistema é um conjunto de tecnologias aplicadas nesse mesmo momento. Aí. Que interagem as autoridades de Estado. Exatamente. E, doutor Barrichello, é muito importante mostrarmos para a população que o porquê da necessidade. Eu achei bárbaro, incrível, bem vanguardista
esse sistema de a mais que possa proteger a vítima de violência doméstica, até porque as vítimas de violência doméstica, 90% elas conhecem o agressor. Sim. Devem conhecer o agressor. Tem uma convivência, justamente por estarem na convivência com o agressor. A convivência pode ser uma convivência tanto em relação, que tem uma relação sexual, amorosa, ou uma convivência diária. E não 90%, 100% das vítimas conhecem. E muitas vezes a vítima não consegue nem ligar, nem pegar o telefone, nem sair, se ausentar, porque tem a necessidade da convivência, da coabitação. Então, se ela está ali vítima, e se ela de repente ela solicitou uma protetiva de urgência, é nesse sentido que os aparelhos são entregues às vítimas? Exatamente. Aquelas que já estão sob o mando de uma protetiva de urgência? Exatamente, é exatamente isso, ou seja, porque nós, como conseguimos apenas, né, mas um número de 50 equipamentos, existe essa necessidade da triagem, que é feita não só pela Polícia Civil, pela delegada de Defesa da Mulher e também pelo Poder Judiciário. Porque assim que houve a notícia da implementação do equipamento, muitas mulheres queriam. Só que daí, não, deixamos claro, inclusive na lei, que esse equipamento será concedido dentro né, de um pedido mais amplo, ou seja, e depois de apreciado pelo Poder Judiciário com pedido. Doutor Barrichello, eu peço que o senhor aguarde um minutinho só, porque eu quero voltar no segundo bloco falando a respeito de por que somente 50 dispositivos para um projeto tão importante. Programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco fica por aqui, segundo bloco já, não vai embora. Programa Segurança Pública em Debate, este é o segundo e último bloco do programa de hoje, em que estamos conversando com o juiz de direito Luiz Augusto Barrichello a respeito da tecnologia aplicada à proteção da mulher vítima de violência doméstica. Eu interrompi o juiz no bloco passado, fui até mal educado, mas foi por um bom motivo, para que agora ele possa discorrer à vontade a respeito da pergunta que lhe fiz. Por que só 50? Eu li uma notícia aqui de 2015, então já há 3 anos. 50 dispositivos, o senhor acha pouco, acha muito? Poderia ter mais, não tem? O Estado ajudou, não ajudou? Eu também acho pouco, né? Mas como é a Prefeitura Municipal de Limeira, e é um orçamento municipal, e ela é parceira, em razão, obviamente, de restrições orçamentárias e de limitação de verba da Prefeitura, é que nós conseguimos 50 equipamentos. Claro que se o Estado ajudar, ou a própria União também, federal, é óbvio que isso pode ser aumentado, mas a lei foi aprovada em 2015 e o programa, na verdade, teve início em maio de 2016. Então, são nós temos 2 anos, quase 2 anos de programa, e sim, por isso o número de 50 equipamentos. Tem dado certo, juiz? Tem dado muito certo, por mais de um motivo. Primeiro, as próprias vítimas, elas se sentem mais seguras, não só em razão do equipamento, mas em razão da assistência e da rede de atendimento e do treinamento que elas recebem. Quando elas recebem o equipamento, elas recebem junto um treinamento e uma orientação sobre como se comportar, quem acionar, né? Existe um canal direto com a DDM e também com a própria central da Guarda Municipal. Também, óbvio, a Polícia Militar, nesse ponto também, ela é bem parceira. Então, não é o equipamento isoladamente, mas sim toda a rede de apoio e todo esse contexto de ajuda e uma certa questão que envolve a educação e o empoderamento também da mulher, sabendo que ela pode agir e será rapidamente atendida, né? Doutor Barrichello, isso é super importante, porque é uma demonstração de como as autoridades sempre de forma legal, vislumbrando, de repente, uma ineficiência de efetividade do que está previsto na lei,
porque existe o papel é frio, e de Sim. repente a ineficiência do que poderia ser efetivo, vislumbrar outros caminhos para ampliar o rol de proteção da vítima. Sim. E o mais interessante ainda é que essa vítima, quando ela utiliza o aparelho, que é uma espécie de pager, ela não pode contar para aquele que é o seu agressor. Sim. Se ela está com uma protetiva de urgência e ela está com esse pager ele de forma alguma o agressor pode saber, justamente porque muitas vezes a vítima não consegue nem ligar o seu próprio celular. Isso. Então esse pager fica escondido. Existe um treinamento para que a vítima manuseie esse pager, esse aparelho? Exatamente isso. Ou seja, as vítimas são orientadas a não revelarem que elas estão em poder do aparelho, né? Porque muitas vezes nós tivemos situações em que o celular era tomado, né? Ele era, vamos dizer, subtraído ou era quebrado pelo agressor. Então o pager, óbvio, ele não é minúsculo, ele tem um tamanho razoável, né? Claro, ele é menor do que um telefone celular, mas ela é orientada a não ser a manter a bateria devidamente carregada e também a acionar na situação, né, de risco, na situação mais adequada. E repito, ela recebe sim um treinamento, ela sabe daí a quem procurar. Hoje em dia é o chamado de CEPROSOM, Centro de Promoção Social da Prefeitura Municipal de Limeira, que faz parte da rede de atendimento à mulher. Então, o CEPROSOM, basicamente, assistentes sociais e psicólogas desse setor da Prefeitura que dão o treinamento para essas vítimas. Só que tem um detalhe, mesmo naqueles casos em que as vítimas não receberam o botão do pânico, elas também começaram a se sentir mais protegidas, porque os agressores também, eles não sabem. Eles acham que todas, em qualquer tipo de medida, ou pelo simples fato de ter procurado a Delegacia da Defesa da Mulher e o Judiciário, existe a possibilidade de a vítima estar em poder de um equipamento desse tipo. Então, houve aí uma questão, até, vamos dizer assim, um outro reflexo de diminuição de ocorrências, porque sabem que, por exemplo, lá em Limeira, uma mulher que foi vítima de violência uma vez e que procurou a DDM e depois procurou o Judiciário, ela pode estar em poder de um botão do pânico. Então, nesse sentido, os 50... mesmo sendo... Viram 500 mil. É mais ou menos isso. Vamos dizer, esses 50 viram 5 mil, vamos dizer. Algo Agora, nesse veja, sentido. um projeto tão importante, o senhor está dizendo aí dos frutos, né? De como está indo bem. Sim, está indo. Já há 2 anos, né, funcionando. Sim. Por que será que ainda não foi ampliado? Por que, por exemplo, o governo do estado não se interessou, ou a própria União, ou isso está em trâmite? Como é que... Uma pessoa que está nos assistindo agora, uma mulher que está sendo vítima de violência doméstica, ela não mora em Limeira, e ela falou, meu Deus do céu, eu preciso disso. Como é que ela faz? Se muda para Limeira ou apela para outra instância? Ela pode procurar, na verdade, antes de mais nada, seus representantes, né? Pode procurar o DDM, o local, o judiciário local, os vereadores, o prefeito da cidade, porque é na cidade, no município, que no primeiro momento as pessoas são acolhidas. E sem dúvida, depois procurar junto a seus deputados, sejam estaduais, deputados federais, para que esse, vamos dizer, projeto, né, ainda que com outro nome, mas esse uso de tecnologia aplicada às vítimas, a proteção das vítimas, possa ser ampliada. Agora, a gente sabe, por exemplo, que a própria lei federal, a título de exemplo, temos a questão da tornozeleira eletrônica, na verdade para fiscalizar, e na prática ela não foi implementada em muitos lugares por falta por restrição orçamentária. Em Limeira mesmo nós temos tornozeleiras eletrônicas fornecidas pelo governo, no caso do Estado, a Secretaria de Administração Penitenciária, mas que são apenas 80. Né? Então, nós temos essa questão de restrição orçamentária. Barrichello,
infelizmente nós sabemos que vítimas de violência doméstica, eu trabalhei não numa delegacia especializada, delegacia de defesa da mulher, mas mesmo em plantões judiciais, diuturnamente nós estamos solicitando protetivas de urgência, ou no flagrante ou no próprio BO, nós solicitamos. Como é feita essa triagem? Quais são as vítimas que teriam maiores vítimas em potencial para que elas possam ser escolhidas para usar este aparelho de proteção, esse botão do pânico? Como e quem faz essa avaliação da vítima? É o Poder Judiciário, é o juiz, ou é o delegado de polícia, na delegacia de polícia? Como é feita essa... Ótima questão. Essa, na verdade, é uma análise em conjunto. Em conjunto, né? Muito bom. Então, por solicitação da delegada de polícia, né, da DDM ou do delegado de plantão, Ministério Público, né, também se manifesta. Estado, exatamente, o Centro de Promoção Social da Prefeitura, e assistentes sociais, ou as pessoas que também trabalham, e psicólogas que trabalham na rede de atendimento à mulher, e o Poder Judiciário. Como são 50, claro que normalmente é mais frequente em casos de não só reincidência, mas, por exemplo, também de lesão corporal. Né? Então, às vezes, uma ofensa que não passou para ameaças, grave ameaça, né, ou para lesão, às vezes é deixada em stand-by, e em caso de reincidência, sim, mas normalmente existe uma triagem e algumas prioridades, né, e uma delas são nos casos de lesão corporal mesmo. Temos outros casos em que às vezes o Tribunal de Justiça, por exemplo, ou o STJ, ou o STF, às vezes soltou um agressor que tentou até matar a mulher. Então, até a pessoa, né, a vítima, foi vítima de uma tentativa de homicídio, só que o agressor foi solto, ela também recebe. É um caso bem típico de recebimento, de entrega, né, e de recebimento da parte dela de um botão do pânico. Aqui no estado de São Paulo, a única cidade que tem é Limeira? Com esse sistema dessa forma é Limeira. Eu tenho conhecimento de outras cidades, agora recentemente eu ouvi dizer que Sorocaba tem um programa, vamos dizer, parecido, mas que faz uso de um aplicativo de telefonia celular. Né? Agora, um programa assim, integrado dessa forma, pelo que é do meu conhecimento, somente em Limeira. Então, a análise é feita realmente individualmente, caso a caso. Caso a caso. E geralmente é a delegada de polícia que percebe essa situação de urgência para que tenha uma ampliação daquela protetiva de urgência e que ela se torne mais eficaz. Sem dúvida. A delegada de polícia, principalmente da DNM, ou o delegado ou a delegada que estão de plantão, tem uma atuação fundamental, inclusive na procura. E hoje nós temos até um grupo de WhatsApp só específico para essa questão que envolve medidas protetivas. Precisar me acionar, né, isso pode ser feito rapidamente. Isso é muito interessante, né? Um grupo de WhatsApp com autoridades do Poder Judiciário, isso. com a autoridades de Estado, Polícia Civil, protegendo a população. Isso mesmo. Doutor Luiz Augusto Barrichello, infelizmente eu tenho que encerrar o programa, a conversa está muito boa, mas eu queria agradecer a sua presença aqui. O senhor veio lá de Limeira, grande cidade, tenho muitos amigos lá, para conversar conosco aqui na capital, um assunto importantíssimo. Queria agradecer também a doutora Raquel Kobashi Galinatti pela participação. Este foi o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. No programa de hoje nós conversamos sobre a tecnologia aplicada à proteção da mulher vítima de violência doméstica. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.